Boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui já para dar início à nossa live, já, hein? E aí? Estamos só fazendo os últimos ajustes aqui. Tem mais uma pessoa que vai participar com a gente, que não está aqui no local presencial. Deixa eu aproximar um pouquinho. Não é possível participar. Não sei. Aqui que o áudio não está. Ele está dizendo ali que não é possível participar. Eu não sei. Eu que estou no computador, se ele estiver no computador ele não consegue participar mesmo não. Então, Bebeto, se você estiver no computador, você não consegue participar não. Você tem que acessar pelo celular. Passando logo para mim. Isso está um pouquinho fácil, mas está. Agora por que não está sendo uma transmissão? Porque ele não está, já. Ele fala. Ainda bem que eu tinha hoje. Esqueci. Vai lá para falar você. Não posso para. Não, dá para ver. Bora começar então. Eu já mandei recado para ele, está acessando pelo celular. Está dizendo que o áudio não está bom. Gente, vocês conseguem nos ouvir? Estão ouvindo legal o áudio, tá beleza? Só sinaliza aí com legalzinho para a gente dar início. Sim, perfeito. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para dar início à nossa primeira live pelo grupo Nova Política, um grupo que tem um perfil totalmente independente. E estamos com o objetivo inicial de prestar serviços à sociedade no sentido de apresentar propostas, esclarecer dúvidas, dentre várias outras coisas que vão surgindo aí ao decorrer do tempo. Eu sou Hugo Leonardo, professor de Educação Física, estou aqui com vocês mais uma vez. Já nos vimos aí em gravações anteriores, né, no processo eleitoral, onde fizemos algumas entrevistas com candidatos a vereadores. E aí eu estou com duas pessoas ilustres aqui que fazem parte desse grupo e que eu tenho o prazer de passar a palavra para que eles se apresentem. Primeiro eu vou começar com Moisés aqui do meu lado direito. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Moisés Padilha, sou professor de Educação Física, professor de Sociologia, fotógrafo e também milito na questão política. Como todos nós somos seres políticos, devemos nos manifestar. Hoje vamos bater um papo bem legal sobre o que disseram os resultados dessa eleição aqui em Santo Amaro. Boa noite a todos, eu sou Robson Pereira, trabalho no comércio já há algum tempo, também estou fazendo uma licenciatura, um curso de licenciatura em eletromecânica pelo IFBA de Simões Filho, tenho um curso de gestão pública municipal pela Fundação Ulisses Guimarães, que foi o que me fez mudar o pensamento em relação à política. Caminhando pelas ruas aí, muita gente continua avesso à política e não acreditando na política por causa dos políticos. E eu pude ter uma visão diferente a esse respeito quando eu fiz esse curso, e eu acho que o conhecimento é algo fundamental para que a gente consiga mudar alguns pensamentos.
Perfeito. Eu vou só pedir aqui um minutinho, Moisés. Você desliga aquela caixa de som, por favor. Bom dia. Atividade. É isso aí, gente. O nosso processo é bem simples, é ao vivo mesmo. E a gente vai estar fazendo aqui de forma descontraída, sem ser muito Caxias, certo? Vamos lá. O nosso grupo ele surgiu com o objetivo de tentar mudar a consciência das pessoas a respeito da política. E aí um dos pensamentos que nos fez nos unir para isso é que se as pessoas de bem não gostarem da política, a gente acaba abrindo espaço para que as pessoas do mal tomem conta da política. E a gente precisa mudar esse contexto, fazer com que as pessoas de bem gostem da política e que esse bem prevaleça para o bem do nosso município. E é esse o nosso objetivo. E hoje nós vamos estar aqui discutindo, ou melhor, batendo um papo gostoso com vocês aí, sobre o boletim dessas eleições, né? A gente vai trazer o balanço das eleições de Santo Amaro em 2020, as eleições municipais, né? E aí a gente teve aqui já um processo de discussão em torno desses resultados, e aí talvez a gente entre um pouco nessa discussão, mas lá no final. Mas a gente vai iniciar aqui agora fazendo uma sequência aqui do nosso roteiro, né? E aí eu trago aqui, tanto para Robson quanto para Moisés, eu gostaria de ouvir de vocês como foi que vocês visualizaram, né, o processo eleitoral de Santo Amaro no dia 15, especificamente no dia 15, né? Se foi tranquilo, foi saudável, aconteceu de forma leve, fluiu da forma como deveria, houve problemas, como foi que vocês visualizaram esse dia? Vou começar com o Robson aqui. Bem, respondendo a sua pergunta, eu pude estar na rua, caminhando aí basicamente das 10h30 até por volta das 15 horas, e notei que estava tranquilo em alguns lugares, nem parecia, comparado com outros anos, época de eleição, mas no Teodoro, que é um dos maiores escolas, colégio eleitoral, tinha uma certa confusão no trânsito, devido aos carros estacionados dos dois lados, coisa que sempre acontece ali naquela região. Porém, o que me chamou a atenção como eleitor que vota no colégio polivalente, que hoje é o CEP, é que lá o movimento estava muito tranquilo. E você percebia isso desde você acessar a rua até a minha sala, a minha sessão, estavam três sessões juntas. É um colégio eleitoral cheio, né? Que normalmente vive cheio. Na última eleição presidencial eu tive que ficar por volta de meia hora na fila, e dessa vez eu fiquei pouco mais de 15 minutos. E logo no meio da tarde eu fui no Trapiche, que foi realmente onde estava um movimento muito maior, não só no Luiz Viana, como no Prado Valadares. Então, assim, eu já vi confusões em outros momentos eleitorais da nossa cidade em relação a grupos que defendem seus candidatos, que fazem boca de urna, apesar de proibida, mas que é uma coisa que é rotineira em nossa cidade. Enraizado, né? Que está enraizado e que a gente não entende como é que é proibido, é falado, é alertado, é cantado aos quatro cantos da cidade, mas é o que mais acontece na hora, e os órgãos fiscalizadores não tomam nenhum tipo de providência, como seria o caso do TRE, da própria Justiça Eleitoral aqui do município, das polícias. Eu acho que até o Ministério Público poderia estar agindo nesse momento para não só proibir a boca de urna, como também a sujeira que fica na cidade. Eu, quando saí de casa, eu moro na Caixa d'Água, que olhei a rua ali, a Avenida Rui Barbosa, quase que eu não vi o asfalto. Na verdade, essa sujeira ela surgiu desde a noite anterior, né?
com as 3 carreatas que houveram no município, e é um momento que eles jogam todos os seus santinhos e panfletos mesmo na rua, que é para pegar aqueles despreparados que não sabem ainda quem vai votar. E uma coisa que foi até dito por meu filho, que eu ainda fico pensando, como é que você pode pensar em fazer política de uma forma sem exercer seu direito como cidadão de forma séria, se quando você vai entrar no colégio, você se abaixa, pega um santinho dele, vou votar nesse aqui. E ele disse que aconteceu isso na hora que ele foi votar. Então a gente precisa ainda muito fazer um trabalho de conscientização para a nossa comunidade, e esse é o trabalho, esse é um dos objetivos do nosso trabalho. Mas assim, como balanço geral do dia da eleição, eu achei bem tranquilo. Eu achei que, pelo que foi a campanha durante principalmente as 2 últimas semanas, eu achei que teríamos confrontos, embates de grupos, e até onde eu sei isso não aconteceu. Moisés, e aí? Eu concordo com o Robson. Eu esperava, graças a Deus eu errei, mas eu esperava que tivesse um pouco mais de embate, e graças a Deus não houve. Ainda estamos engatinhando na democracia. Isso talvez seja natural, as pessoas não entenderem ainda a importância do voto. O que me assusta, que causa pavor, inclusive, é uma das situações que o Robson citou, que é a boca de urna, que é algo ilegal e não se toma providência para coibir, e é abertamente. Qualquer sessão que você for, até dentro da própria, no caso que a maior parte dos locais de votação são escolas, dentro da própria escola. E o outro ponto é a compra de votos. Isso é triste, isso desequilibra o processo democrático, isso afasta as pessoas de bem da política. É um dos motivos que mais as pessoas citam, a influência do poder econômico, tanto de quem compra quanto de quem vende. Isso é um crime, isso tem que ser combatido, isso tem que ser extirpado da nossa sociedade. Mas em relação à acessibilidade às zonas eleitorais, eu voto no Luisiana, que é o segundo maior escola. Primeiro é Teodoro, segundo Luisiana, terceiro é Edivaldo Machado. Esse ano eu não fui no Edivaldo Machado, todo ano eu sempre levo algum familiar, esse ano eu acabei não indo, mas tinha colegas que trabalharam no processo eleitoral e o Ministério foi muito tranquilo. Foi ágil, até por ter somente a eleição de 2 câmaras, né? Dois setores, a Câmara de Vereadores e a majoritária executivo, que não houve na eleição passada, e que a próxima será assim, onde votaremos em mais pessoas. Isso atrasa um pouco, se dificulta no raciocínio, na hora de votar, na sequência de votação. Aí foi mais simples: primeiro vereador, segundo prefeito. Então foi mais simples. Passei também no Teodoro, eu sempre passo lá na escola, porque eu trabalho lá, então eu sempre passo por lá. A queixa que eu ouvi foi em relação à junção de sessões. No Luisiana, tinha pessoas no fórum, na porta, na entrada do Luisiana, com a pranchetinha, dizendo qual é a sua sessão, ou a sua sessão está junto com tal sessão. No Prado, onde eu trabalhei, também foi assim. No Teodoro não houve isso, principalmente no início da votação. Eu conversei com algumas pessoas que trabalhavam lá, e a maior parte da confusão se deu justamente nos primeiros horários, que foi destinado para as pessoas mais velhas. E muita gente se adoeceu e disse que não ia votar mais, e saiu. Isso é um fato real. Mas assim, a sujeira não tem cabimento mais. Eu ainda não acredito que a pessoa vai chegar lá, jogar um santinho para cima, pegar um e votar. Acontece? Pode acontecer, mas acontece que ele se joga no chão. Exatamente. E a limpeza deveria ser de responsabilidade dos partidos.
É injusto a gente... Eu vi muita reclamação, porque levou mais de 2 dias para fazer a limpeza total. Aquele santinho é muito engarrei. Quando joga aqui na garagem do Varre, dá trabalho. Então, assim, os partidos deveriam se responsabilizar pela limpeza. Sujou, limpe. A partir desse ponto, a gente começa a entender o que nós estamos discutindo aqui, que é a conscientização da política. Na verdade, esses santinhos já deveriam ser abolidos, né? Proibidos. Isso é dinheiro público, na verdade, se você for analisar, ainda mais com esse fundo partidário, fundo eleitoral, é dinheiro público que está sendo empregado ali e que depois vai para o lixo. Nada mais que isso. Hoje, com tanta força nas redes sociais, acho que não haveria mais a necessidade desses trabalhos impressos, dessas imagens impressas, para se estar gastando e jogando dinheiro fora. Que na verdade o que é feito é isso, é jogar dinheiro fora. Quantos não se gastou em milhões nesses santinhos que poderia ser revertido em assistência social, né? Em assistencialismo social para as comunidades carentes? Então, vamos refletir sobre isso aí. Bom, eu vou abordar aqui agora um outro tema ainda com relação aos candidatos a vereadores. O número de candidatos a vereadores esse ano, eu acho que bateu o recorde, né? Foram quase 300 candidatos a vereadores, né? E óbvio que isso reflete de uma forma para o município, e é o que eu quero que a gente debata aqui agora, traga um bate-papo sobre isso aqui. Eu enxergo que esse número de candidatos, né, despreparados na sua maioria, é bem verdade isso, traz uma divisão para o município, e você acaba não elegendo um candidato, na maioria das vezes, por maioria de votos, né? E aí eu quero que vocês comecem aí falando, vamos conversar sobre isso aqui um pouquinho. Vamos começar a botar fogo no parquinho. Vamos botar fogo no parquinho. Realmente, foi assustador o número de candidatos da vereadora de Santa Marta. Faz parte da democracia, a gente tem que aceitar isso, a lei permite, mas por bom senso, acaba literalmente enchendo chouriça. Quando você pega o resultado da eleição e você vê candidatos com 0 votos, 1 voto, 4 votos, você percebe que é um tipo de corrupção para você preencher determinadas cotas, sim. Principalmente a cota feminina. E aí vai meus parabéns para a população de São Francisco do Conde. Perfeito. São Francisco do Conde elegeu quase 50% da Câmara de mulheres, de representação de várias ideologias partidárias. O primeiro e segundo suplente são mulheres. Então, muito bem votadas. Santo Amaro só elegeu uma mulher. E várias outras se colocaram no pleito para compor a cota feminina do partido. E diga-se que passagem, tínhamos candidatas bem preparadas. Bem preparadas. E aí, quando você se coloca como uma peça simplesmente para contar pontuação para seu partido poder pleitear algo, isso também é corrupção. A gente não pode pensar que a corrupção só está no levar, no erário público, do comprar voto. Não, isso é um tipo de corrupção que a gente tem que combater. Então, muitos candidatos que estavam ali, simplesmente, como a gente fala no popular, encher chouriça. É um candidato que nem se próprio votou. Nem se é 0 voto, 1 voto, 2 votos. Isso é um absurdo, não tem como a gente entender algo dessa forma. Robson. Sim, em relação à quantidade, a gente usa aquele clichê que quantidade não é qualidade, né? Exato. E os próprios números pós-eleição mostram que em alguns momentos teve alguns partidos, vamos assim dizer, que eu pensei de fazer um número maior de candidatos
e esse partido fez apenas um, ou outro partido que não fez nenhum, por causa dessa quantidade tão grande de candidatos. E aí esses números trazem uma reflexão para o próximo pleito. Vale a pena eu encher de candidatos que não me traz voto e enfraquecer meu coeficiente? Exatamente, porque o coeficiente eleitoral ele não foi alcançado por nenhum dos candidatos. Os que entraram por causa do coeficiente partidário, não é isso? E aí você tem candidatos lá que teve 700 e tantos votos, não entrou, porque já tinha entrado alguém do seu partido, e teve outros candidatos com 400 eleitores, 400 votos, que entrou por causa do coeficiente partidário. Então a gente precisa ter essa consciência realmente de que quantidade não é qualidade. Quer continuar? Assim, quando eu falei de alguns partidos, eu achava que o PR fazia 2 nomes, assim como eu achava que o DEM faria 2 nomes. Sim. E os 2 só conseguiram fazer um nome. Então isso faz com que os partidos no próximo pleito procurem repensar também essa questão de você encher de candidatos que não agregam muita coisa para o partido em si sair vencedor. Antes da gente começar com a próxima pauta nossa aqui, eu tenho uma pessoa aqui que vai entrar como convidado nosso também, que faz parte do grupo. Eu vou me levantar de forma informal. Moisés, conecta a caixa de volta. É o nosso amigo Júlio Berto, ou Bebeto. Vamos ver. Então é isso. Acho que a gente tem mais algumas coisinhas aqui. E aí, Bebeto, está aí no ar já com a gente. Boa noite. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mas eu queria ouvir sua opinião também. Se apresente primeiro. Eu queria ouvir sua opinião também sobre essa mesma temática. Número de vereadores e o que acarreta isso aí, número de candidatos, né? Então, vou iniciar, né, dizendo que eu estou muito feliz pelo nosso trabalho realizado durante o pleito, e foi muita satisfação ver alguns elogios nas redes sociais. Isso faz com que a gente se empolgue mais. Mas, entrando diretamente na discussão, eu estou ouvindo a fala de vocês, que está perfeita, né? Eu acho que o desenho que vocês fizeram até o momento está bem coerente com a realidade. E acrescento que é uma estratégia meio suicida, né? Que alguns partidos tomaram, porque é exigido cotas, que, sinceramente, eu acho isso um absurdo. Mas foram exigidos cotas para candidatas, né, por partido, e muitas vezes essas candidatas, como o próprio Moisés, se não me engano, falou agora há pouco, teve 1 voto, 2 votos. Atinge-se uma meta e não se atinge outra meta, que é justamente o voto propriamente dito. Né? Eu ouvi candidatas comentando comigo que a quantidade de votos que teve foi baixíssima, tal, mas já era algo de se esperar pelo trabalho que vem sendo feito. A política mudou. A estratégia política deve mudar também. Concordo com o Hugo quando falou que deve se abolir esses santinhos, porque tudo está sendo inovado, é uma outra realidade. Tem candidatos que não conseguiram se adaptar a essa realidade ainda. E hoje o que nós temos é uma Câmara, como foi dito pelo Moisés lá no dia das eleições, durante a apuração, é uma sopa de letrinhas. E aí eu passo a palavra para vocês. Está com um pouco de... Pode dar continuidade aí à live. Pronto. Beleza, Roberto. Vamos lá.
Eu tenho outra temática aqui para a gente abordar. Nas eleições, a gente tem o costume de ver, né, diversos candidatos da sede serem eleitos ou reeleitos e poucos candidatos dos distritos, né, ocuparem a cadeira do legislativo. E nesse pleito nós vimos uma situação inversa agora. São 9 candidatos, 9 vereadores eleitos pelos distritos. Isso é um número expressivo para uma quantidade de 15 cadeiras que nós temos na Câmara de Vereadores. E você ter 9 eleitos dos distritos mostra que o distrito estão querendo dizer algo para a sociedade, e principalmente para o gestor eleito, né? Então, tanto o gestor que está deixando, quanto que vai assumir. Então, ele está querendo mostrar alguma coisa, dar alguma mensagem. Qual é essa mensagem que o distrito quer dar? Vamos lá, o gigante acordou, os gigantes acordaram. E aí, Moisés? A mensagem é clara. A mensagem é clara. Eu postei, num dia eu postei na eleição, ouvindo colegas, ouvindo vocês, ouvindo de outros grupos, de outras correntes partidárias, o povo na rua, e já tinha feito minha reflexão quando eu peguei o resultado das eleições. 9 vereadores eleitos pelos distritos. Isso é um recado gigante para todo mundo, não é só para a gestão, não. É para todo mundo da sociedade. Estamos aqui nós sofremos esse tempo todo, que na realidade os nossos distritos estão vivendo de migalha, de resto, do que sobrava. Estão vivendo em época de eleição. Estão sendo colocados de lado. É uma representatividade, um pertencimento gigantesco. Praticamente, a população, a comunidade dos distritos, só votaram em pessoas dos distritos. Isso é um exemplo para todo mundo. Eu estava conversando com uma ex-aluna minha de Acupe, que eu estou morrendo de inveja de Acupe. Porque no meu bairro tem uma pista de baixo, o bairro mais com maior população, não elegeu ninguém. O Sacramento, segundo maior bairro, não elegeu ninguém. A Candolândia, de lá da Candolândia, não elegeu ninguém, que é o terceiro bairro maior da cidade. A Acupe elegeu 3 vereadores. Tanto Senzala elegeu, Nova Conquista, Oliveira dos Campinhos, Vitória. Gente, e outra coisa, o primeiro suplente é do distrito. Então, o recado está dado. Cabe agora o prefeito que está saindo e a prefeita que vai assumir dia 1º de janeiro a prestarem mais atenção nos distritos. Ainda é muito carente de tudo. De tudo. E, para mim, o maior recado. E os distritos pertencem a Santo Amaro. Pertencem a Santo Amaro. E um detalhe importantíssimo nisso aí: os distritos estão crescendo. A probabilidade de crescimento dos distritos hoje é maior até, em se tratando de espaço territorial, a probabilidade de crescimento é maior do que a sede, porque eles dispõem de terreno e de área para isso, né? Então, eles vão se multiplicando lá e permanecendo lá mesmo. E estão crescendo, os distritos estão crescendo e estão dando resposta para a sociedade. E assim, as pessoas que hoje estudam, que têm a oportunidade de ir para uma faculdade, elas estão retornando. Que antigamente isso não acontecia. O pessoal ganhava conhecimento e saía. Ficava lá só. Não voltavam. Estão voltando. Isso é muito bom. Isso é muito significativo. E estão enriquecendo a região. Robson. Enquanto eu falo a respeito do tema, peço a Moisés que aceite Bebeto, que a conexão dele caiu. Cuidado, você está caindo demais. Mas, falando em relação ao tema, eu acho que Moisés já disse tudo, né? É a representatividade. Quantas e quantas vezes, em quantos momentos nós criticávamos os distritos por não fazer nenhum representante,
Muitos anos. Isso era chamado de desunião. E é justamente isso que eu vejo em relação a alguns bairros da nossa cidade. Eu, quando fui morar na Caixa d'Água, a Caixa d'Água tinha uma associação de bairros. Eu chamei o presidente, 2 anos depois de eu mudar, tinha uma associação e eu chamei o presidente e disse: rapaz, aqui tem 4 candidatos a vereador. Pega a associação, faz um debate com cada um dos candidatos e, ao final de ouvir todos os 4, faz uma eleição dentro do bairro para ver quem a associação vai apoiar. Aquele que for mais votado pela comunidade, já está claro que esse será o representante da comunidade no pleito. E entrou no ouvido, saiu do outro, isso não foi feito, e a Caixa d'Água, naquele momento, ficou sem representatividade. Então, a palavra que define o resultado das eleições em relação aos distritos é representatividade. O povo desses distritos diz: eu quero ter alguém meu, alguém que conhece meus problemas, alguém que sente a minha dor, me representando e defendendo melhorias para a minha localidade. E, para esse povo, eu tenho que bater palmas. Bebeto, a palavra é sua. Então, eu tenho uma leitura um pouco diferente disso aí. O que é que eu consegui ver? Baseado na quantidade, na esmagadora quantidade de candidatos da SED, houve uma, digamos assim, uma concentração de poucos candidatos nos distritos, e isso fez com que essa distribuição fosse, digamos assim, mais concentrada neles mesmos. Se você for observar os votos que a CUP, por exemplo, Oliveira, deu aos seus candidatos, foram votos locais, foram votos da CUP, foram votos de Oliveira, né? Não houve aquela coisa de a CUP votar em massa em candidatos para a sede. A CUP votou em candidatos de CUP. Isso é positivo. Acho que a leitura do recado que foi ser dado para o próximo gestor é justamente essa leitura. Olhem mais para a ONU, olhem mais para os distritos, digamos assim. A sede teve que dividir muito votos, como eu disse anteriormente. Tivemos pessoas que teve 50 votos e estavam contando com 400, 500 votos. Como vocês mesmos já comentaram, pessoas que tiveram 700 votos não teve a condição de ser eleito porque alguém teve uma quantidade um pouco maior, mas só foram 2 candidatos bem votados. O coeficiente partidário fez um candidato apenas. Por mais que você tenha uma quantidade exorbitante de votos, e de repente alguém com 500... Bebeto, seu áudio está um pouco ruim agora. Está cortando bastante. Deixa eu chegar um pouco para trás aqui. O que eu digo é assim, ó, se o partido quer eleger mais de 2 candidatos, esse partido vai ser obrigado a criar uma estratégia diferente para reposicionar os seus camisa 10, digamos assim. Né? Eles não podem simplesmente enxertar um partido com um candidato e não vão conseguir ultrapassar 50 votos. Só vai fazer número. É só número que não vai valer muito a pena. Essa é uma visão que eu tenho que, ao decorrer conhecendo os candidatos, eu consegui observar que não vai ter 50, não vai ter 200, não vai ter 100. Então, essa foi a minha leitura que eu fiz. Segue o barco. Bebeto, assim,
Bebeto, enquanto professor de matemática, eu não pude. Acho que cai na proporcionalidade. Eu não pude falar no momento, mas uma das coisas que eu pensei quando eu vi realmente os distritos representados foi justamente esse recado que o distrito trouxe para a gente. Na Candolândia, eu soube que tinham 15 candidatos a vereador na localidade. Então, você divide, você vai pulverizando os votos e acaba não elegendo nenhum, como foi o caso que eu dei lá de minha rua. Então, quando você tem uma localidade que se quer representar, ela abraça um candidato e até faz com que apenas 2 candidatos daquela localidade saiam. Os outros desistam. Até. E os outros desistam em prol desta comunidade. Então, esse recado foi dado pelos distritos. Eu quero ser representado, e para ser representado, se eu tenho 5 candidatos, eu preciso eleger pelo menos 2. E aí eu vou fechar. A CUB, por exemplo, elegeu 3 candidatos. Né? A CUB vem com 3 candidatos de representatividade. Perdeu um, inclusive. Né? Pedras Oliveira, Pedras e Vitória ali, Pedra Branca, Vitória, Pitanga, eles estão com 2, 3 representantes ali. 2 representantes e um está na suplência. O que está na suplência, inclusive, foi o que bem votado e não entrou. Oitavo, mas bem votado. Oitavo, mas bem votado. Não entrou por causa do coeficiente eleitoral. Foi o coeficiente partidário e ele ficou na suplência. São Brás tem 2 que São Brás tem 2 também representantes de lá. Então, você vê, eu vejo que os distritos eles não deixaram de ter vários candidatos, não. Eu acho que, na verdade, as pessoas buscaram uma conscientização maior nos distritos que precisa focar em um representante para eleger 1, 2 ou 3 representantes, e eu acredito que foi o que houve realmente. E aí você acaba indo para essa questão mesmo do eu estou aqui, eu quero ser visto, eu quero ser abraçado pelo município também, e é esse o recado que o distrito está mandando, né? Bem claro. E agora cabe aos eleitos realmente corresponder os seus distritos. Exato. Assim, e eu aproveito para já fazer uma reflexão a respeito do próximo pleito de 2022, que esse resultado que os distritos nos mostram faz todos nós santamarenses refletirmos sobre o que queremos para 2022. Precisamos de representação de Santo Amaro. E precisa acabar com os forasteiros que vêm pegar votos de nossa cidade e depois não olham mais para cá. A gente precisa ter uma união interna no sentido de fazer um representante de Santo Amaro, ao menos a nível estadual. Isso. Ao menos a nível estadual. Precisamos dar esse pontapé. Certo? Bom, a gente vai pôr um pouquinho mais de fogo no parquinho ainda sobre os candidatos a vereadores, né? E aí a gente tem aqui uma mudança em relação ao atual quadro do Legislativo, né? 6 vereadores conseguiram se reeleger, mas tem um outro número aí que mudou. Novos nós temos outros 6, né? 6 vereadores que nunca sentaram na cadeira do Legislativo e temos 3 que já são retorno, né? Estão retornando à Casa Legislativa de Santo Amaro. E aí eu trago essa discussão aí, o que levou, por exemplo, a determinados candidatos não se reelegerem, né? O que houve, o que levou a esses 3 que estão retornando, né? E os novos, né? Os novos está na cara que é uma resposta de eu quero mudança, eu quero colocar uma pessoa diferente lá. E, na maioria deles, do distrito, né? Foi isso que aconteceu. Começar com você, Moisés. Vamos lá. Agora fomos no parquinho meio. A gente analisando os 15 vereadores que foram eleitos, ao menos 5 mais bem votados são vereadores que estavam na legislatura passada. Estão nessa legislatura que ainda está acontecendo. Só fazemos uma ressalva para
eu acho que eu posso citar, porque eu não estou falando nada demais, o vereador Benivaldo, que assumiu já no final de mandato a cadeira que pertencia ao vereador Jair, que faleceu. Né? Que foi o mais bem votado, da cidade, Benivaldo da Silva. Então nós temos Benivaldo da Silva, Petido Marisco, Paulo Biólogo, Nelson, da Ouro do Mar e Periquito da Água. Os 5 primeiros candidatos mais votados foram reeleitos. O que a gente pode analisar dos que não foram reeleitos? Por exemplo, ninguém que foi oposição ao atual prefeito conseguiu ser eleito. Se a gente for olhar para esse lado. Aqui nós temos a exceção justamente seria Benivaldo, que entrou na vaga, já no final do mandato, na vaga de Jair. Nós temos aqui 3 que estão retornando: Chuchu, Gleiber e Luciano Carlos. Então, nós temos 3 candidatos que não estavam nessa legislatura, mas que já foram vereadores em legislaturas passadas. E nós temos Juliana, Kleber Feião, Antônio Marques, Agnaldo, Professor Marcos e Guerreiro da Nova Conquista, que são totalmente novos. Nunca acertaram, nunca foram eleitos para vereadores. Alguns já, inclusive, concorreram, mas nunca foram eleitos. Então, assim, houve uma renovação. A gente tem que entender isso, que houve uma renovação de mais de 50%. Em relação aos atuais. A gente já fez alguma análise, a gente ouve muito a população falando, não, poderia ser melhor. Sim. Poderia ser melhor. Esse ano, apesar do que a gente discutiu aqui, e tem muitos candidatos, nós tínhamos candidatos preparadíssimos para a legislatura. Pessoas que realmente se prepararam no decorrer dos anos, adentraram a sua localidade, a sua representatividade e trariam muitos benefícios. Mas a gente não pode descartar que esses candidatos que foram eleitos democraticamente pela vontade da população. Até que TRE prove o contrário. Todos aqui são representantes da população de Santo Amaro. Eu, especificamente, não gosto da lei, acho que ela tem que ser reformulada, que é a lei do coeficiente. Já deu uma melhorada quando se retirou a coligação para legislativo. Já deu uma melhorada, mas a gente tem que entender que a vontade do povo ela tem que ser respeitada. Beleza, tem que ter uma proporcionalidade partidária, ideologias distintas, tudo isso eu concordo plenamente. Mas você colocar... A maioria tem que ser maioria sempre. Um vereador, por exemplo, um candidato que foi o 8º mais votado, com quase que o dobro de votos, quase que o dobro de votos do 15º que foi eleito. Então, não é a vontade do povo. O povo não queria isso. O povo não queria, mas faz parte do jogo democrático. Aí é uma opinião particular. Mas faz parte do jogo democrático e tem que aceitar. Então, a pergunta eu acho que seria: a população está bem representada com esses 15 candidatos que foram eleitos? Foram bem votados. Foram eleitos. É a vontade da população. Isso aí a gente não pode abrir mão. Pode concordar ou discordar, mas respeitar. Essa foi a vontade popular. Isso aí a gente não pode abrir mão. Ainda que tenha acontecido, até que a gente discorde dessa questão do coeficiente partidário, mas o cara foi eleito com 400 votos em relação ao outro que tem 700 que ficou na suplência, mas ele teve 400 votos porque o povo votou e deu 400 votos a ele. Né? Então, foi a vontade popular também que ele tivesse esses 400 votos e entrou por causa desse coeficiente. Robson, sua palavra agora. Assim, em relação a tudo que Moisés falou, do número de vereadores que continuam, do número de vereadores que estão chegando, estão novos, além daqueles que voltam a casa depois de não estarem presentes nesse momento, a gente vê que, se a gente considerar os que já estavam e os que
os que voltavam, nós temos 9 vereadores. E nós temos 6 vereadores que vão sentar, 6 pessoas que vão sentar pela primeira vez ali para representar a Santo Amaro. Apesar de vir de distritos, como nós já elogiamos aqui a postura dos distritos, mas eles vão ser vereadores de Santo Amaro. E Moisés tocou num ponto que eu gostaria de abordar nesse momento, que foi a não eleição, a reeleição de alguns outros candidatos, principalmente como Moisés falou. Eu acho que ficou claro a questão da não reeleição do pessoal da oposição. E isso faz com que a própria, quem for oposição nesse momento, quem for sentar lá como oposição, veja como vai ser feita essa oposição. Repense a forma de se fazer oposição. Porque eu acho que as urnas deu o recado. O recado é que eu não quero esse tipo de oposição. Então, eu acho que ficou claro isso. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar, se nosso eleitor realmente sabe qual é o papel de um vereador na Câmara Municipal. Porque alguns que estão saindo cumpriram com o seu papel de vereador, que é fiscalizar o erário público, fiscalizar as ações do Executivo. E quando essas ações não tiverem a contento ou tiver com alguma irregularidade, ele denunciar os órgãos como o Ministério Público, denunciar de forma bem clara a população. Então, alguns que saíram fizeram esse papel, mas erraram, a meu ver, erraram na forma como foi feita, de forma muito, às vezes, muito grosseira. Eu não queria usar essa palavra, mas é a palavra. E a gente precisa reconhecer que nem todo governo vai só errar, e a gente precisa reconhecer também quando o governo acerta. Sim. Mas, Robson, uma parte em relação a isso. Eu vim discutindo com uma pessoa que eu sou fã e está aqui assistindo a gente, Miguel Reis. Um abraço, Miguel. Eu falava com ele. O problema maior é que, independente da eleição, nos últimos anos, pelo menos nas últimas 4 eleições, que eu venho acompanhando mais proximamente, a pessoa se candidata para ser oposição ou se candidata para ser situação. E não existe isso. Existe a candidatura do legislativo. Quer dizer, beleza, vamos fazer a suposição. Você é o candidato a prefeito. Eu vou me candidatar a vereador, só que eu sou de um grupo político que não combina com o seu grupo político. Chamar de combinar para ficar mais fácil de entender. Aí, Robson se elege prefeito. Eu me elejo vereador. Aí eu sou oposição. Beleza, eu me elegi como oposição, sou oposição. Aí o Robson, poder executivo, prepara uma lei. Vou dar um exemplo aqui, uma lei todo mundo reclama. Não é problema do município, não é o município que resolve. É um órgão estadual. A questão da taxa de esgoto. Então, beleza. Vamos supor, até bom botar uma lei dessa que não pode o governo municipal colocar para não ter problema. Vamos supor que o Robson tivesse o poder de quebrar esse imposto que encarece as contas de água de todo mundo. Beleza, eu, vereador de oposição, porque foi o Robson que mandou, que é o do executivo, e eu sou oposição, eu vou votar contra o Robson, contra o poder executivo? Não, eu estou votando contra a população. E o contrário também é verdadeiro. Se eu for aliado, for da situação, e Robson me mandar para cá um projeto que aumenta a taxa de esgoto para pegar um pedacinho do município, eu, porque sou uma situação, vou estar a favor, porque eu estou sendo contra a população. Eu vou aumentar o custo. Então, o que está acontecendo hoje, e vem acontecendo isso, não é só no poder municipal, no estadual, vem muito no federal também,
é que o legislador está ali para dizer sim, se for a favor, e não, se for contra, independente do que está vindo de lá. E ao contrário, ele tem que analisar a lei, saber, analisar o projeto, saber se está de acordo com a lei local, a lei estadual, a lei federal, e votar para benefício da população, gente. Fazer a oposição faz parte. Eu, se fosse prefeito, eu queria ouvir a oposição o tempo inteiro. A oposição faz o prefeito não errar. Exato. Só que eu não posso ser oposição com um discurso raivoso, um discurso rancoroso e ofensivo para o indivíduo. Eu não gosto. Política não se faz dessa forma. Você atacar o indivíduo, a pessoa. Você pode sim questionar os atos de um servidor público. Porque o prefeito, o vereador, o secretário, ele é um servidor público. Aí você pode sim questionar. Mas o pessoal não. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu sei que nosso amigo, por favor, foi designado por nós como mediador, mas Hugo disse aqui que nós temos aqui participando nosso mestre, eu chamo ele de mestre porque para mim é uma referência nessa área, Miguel Reis, e Miguel Reis no comentário botou aqui: populismo versus favoritismo foi o carro-chefe dessa eleição. Vocês concordam? Miguel, eu acho que essa eleição, se a gente fosse resumir a eleição, eu acho que a eleição seria a eleição da rejeição. Eu acho que, inclusive para vereador também, eu vi as comemorações, eu não vi ninguém comemorando a vitória, eu vi comemorando a derrota do outro. Isso é muito ruim. Isso para a democracia. E se você observar... E não é a primeira vez, não. E se você observar, nem vereadores e nem os candidatos ao executivo tiveram maioria plena. Não. Não houve isso em nosso município, gente. Nenhum. Eu vi um menino que eu gosto também bastante, foi meu aluno, hoje é meu colega, Ébano. Ébano foi assim, eu acho que pela primeira vez em Santo Amaro, Santo Amaro não vai ganhar a eleição. Alguém vai ganhar, mas Santo Amaro vai perder. Porque justamente não vai ter a maioria, mais de 50% da população, não vai ter. O resultado foi 30 e poucos, 39, eu acho. E você teve um número alto de abstenção. Da abstenção. Não, se você... De abstenção, né? Se você... Muito alto, que daria para eleger um deles com maioria. Não, o voto em branco e o voto nulo já foi bem alto. 9 mil, se eu não me engano. Né? Não, se 9 mil foi a abstenção. Se vocês considerarem a abstenção somado com brancos e nulos, dá um valor, quase o somatório do vencedor do preto para o Major do Filho. Não fiz esse cálculo, não, mas foi quase o valor. Você teve 9 mil de abstenções e brancos e nulos chegam a somar aproximadamente um pouco mais de 4 mil. Então você tem quem foi eleito, ganhou a eleição com a maioria dos votos válidos, mas é o que vocês falaram, não foi a maioria da população que quis assim. Eu achei isso. Eu não gosto. Isso acaba sendo reflexo do estilo de política que se adota há décadas já em nossa cidade, que é o do grito, o do fala mais alto, do esbravejar, o da politicagem. E aí o candidato a vereador de oposição, ele senta lá na Câmara de Vereadores e ele, quando liga o seu microfone, ele grita, esbraveja e fala mais alto do que os outros e acha que com isso ele está conseguindo exercer o seu papel, a sua função. Neto Maia 09 coloca aqui 20.700 votos brancos, nulos e abstenções. É absurdo. Perfeito, Neto. Então, obrigado. Valeu. Um abraço a você também aí. E você mostra que o Miguel colocou aqui 13.277. Que daria quase qualquer uma das duas somatórias daria a maioria absoluta. Gente, a gente está falando aqui de uma questão em que se buscou, dentro de 3 candidatos, votar naquele que você menos rejeita, naquele que você enxerga como menos prejudicial ao município.
E não pode. E a gente não pode ver a política e nem fazer a política dessa forma. A gente tem que enxergar a política e enxergar o candidato como aquele vai ser a solução para o município. Aquele tem propostas legais, aquele tem um projeto, um plano de governo para gerir o município. Agora tem que fazer voltar nisso aí. Um plano de governo que saia do papel, que seja uma coisa real, que não seja uma coisa mirabolante. Exato. O atual gestor que vai deixar, que vai governar até o dia 31 de dezembro, eu tenho ainda as propostas de governo dele da eleição passada e eu vi em todos os itens alguns que não tinham a mínima condição de ser cumprida. Pois é. E assim, só para finalizar essa parte minha, quem acompanhou nossa sabatina com alguns candidatos, viu nessa sabatina que nós, já incomodados com o que vem acontecendo nas últimas legislaturas em relação à oposição e situação, fizemos uma pergunta alusiva a isso. Sim, sim. Foi. A última, né? A última. Uma Futuro político. Exatamente. Então, o que fez a gente criar aquela pergunta, a gente está vendo que o cenário vem sendo esse há várias legislaturas, não foi só agora. Não. Isso não é um problema da gestão atual. Ele vem se agravando. Vem se agravando mais. Se agravando. A polarização que aconteceu no governo federal nos últimos 16, 20 anos, ela começou no governo federal, depois passou para o governo estadual, e infelizmente chegou no município. Isso é muito ruim. Observe que Santo Amaro está entrando numa onda também que São Francisco do Conde viveu há muitos anos, né? Da rivalidade de grupos políticos, onde existem até brigas corporais, realmente, o que é triste a gente falar isso, mas São Francisco tinha essa questão lá, quem era Pascoal, não era Calmon, que era Calmon, que ia conta com Pascoal, e depois os dois candidatos estavam abraçados. E aqui está indo para essa polarização também. Quem é do norte fica lá no norte, quem é do sul continua no sul. E, ponto, gente, a política não é dessa forma. Isso é politicagem. Precisamos entender que, ainda que o candidato eleito ele não tenha levado maioria absoluta, mas ele foi eleito de acordo com a legislação eleitoral vigente do nosso país. Ele está dentro da legalidade e nós temos que, ao invés de torcer para dar errado, é torcer para dar certo. Porque quem acaba pagando o pato somos nós da população. Quem votou, quem não votou, quem votou em branco, quem votou nulo, quem não foi nem lá votar, paga todo mundo o mesmo preço com a mesma moeda. Então a gente precisa realmente rever isso, repensar. Eu usei exatamente essa frase. Gente, eu vou encerrar essa live, vou reiniciar por causa do tempo. Fiquem ligados aí que eu vou reiniciar agora, viu?